O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, agendou para a próxima segunda-feira a votação da proposta de emenda à Constituição que cria um orçamento de guerra. Neste programa Argumento, a gente fala sobre esse assunto com o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Ele fala lá da casa dele, eu aqui da minha, nessa época de pandemia, levando informação da forma mais segura possível. Senador, muito obrigado por conversar com a gente. O senhor me ouve bem? Sim, estou ouvindo perfeitamente. O senhor apresentou uma questão de ordem contra essa votação da matéria que, aliás, já passou na Câmara dos Deputados. Por quê? Existem problemas sérios nessa tramitação de PEC no momento de isolamento, na votação remota pelo sistema que foi criado precariamente para esse momento de crise. A forma de mudar a Constituição está prevista na própria Constituição brasileira. Ela não pode ser alterada por uma decisão do presidente Davi ou do presidente Rodrigo Maia ou mesmo do Colégio de Líderes. Ela tem que ser cumprida. E tem uma razão para isso. A Constituição ela não é feita para ser mudada na hora da crise. Ela é feita para servir de guia para a hora da crise, para dar estabilidade ao país. Não há necessidade, não há razoabilidade de se mexer na Constituição dessa forma atabalhoada. São sessões muito curtas, você não tem o debate adequado. E, principalmente, nesta PEC específica, a PEC 10, todas as matérias que estão inseridas na PEC poderiam ser tratadas por projeto de lei. Alguns iniciativa do governo federal, outros poderiam partir do próprio Congresso. Então, não há motivo para a gente abrir essa exceção, porque abrindo uma exceção na forma de mudar a Constituição, fragilizamos a Constituição e, por consequência, fragilizamos a própria democracia. O senhor acha que pode haver uma judicialização dessa matéria, se ela for aprovada dessa forma, tanto na Câmara como no Senado? Tenho absoluta certeza disso, porque é uma matéria que tem desdobramentos concretos, tem a questão da intervenção, a mudança da forma de atuação do Banco Central, que não é consensual entre os economistas e tem uma série de riscos embutidos e que está passando como coisa simples. Quando você passa a ter o Banco Central brasileiro intervindo no chamado mercado secundário de títulos, você passa a ter um risco de operação muito maior. E pela forma como está redigido, esse risco vai ser assumido pelo governo, pelo Tesouro Público. Eu tenho um risco muito grande de ter uma consequência, um desdobramento dos grandes investidores serem beneficiados em detrimento de ter recursos para coisas básicas. A gente sabe que está passando por um momento de crise, vamos ter um déficit fiscal elevadíssimo. Todas as operações têm que ser revestidas de uma cautela, de um cuidado e de um preparo técnico. Não tem como analisar esse tipo de questões em 1 ou 2 dias. É uma matéria que não tem sequer relator indicado. Não tem condições de você tratar como se fosse uma coisa simples e emergencial. Não é. Quando a gente estava tratando do auxílio para aquelas pessoas que ficaram sem renda, nós corremos, relatório, aprovação, o governo está correndo do lado dele, implementando, a Caixa Econômica está de parabéns pelo trabalho que está fazendo, apesar das dificuldades, e isso é emergência. Mas outras mudanças, especialmente em tecido constitucional, não cabem para o momento. Não se mexe na Constituição na hora da crise. Se eu abro essa prerrogativa agora, essa possibilidade, esse precedente, eu tenho um risco de amanhã estar discutindo, desde estado de sítio a impeachment pelo meio remoto, sem debate, sem publicidade adequada, sem participação na sociedade. Isso está errado. E nós vamos exercer a nossa função como parlamentar para exigir que se faça as coisas do jeito certo. Senador, na Câmara dos Deputados, a matéria foi aprovada praticamente por unanimidade, com 1 ou 2 votos contrários na primeira e na segunda sessão de votação. O senhor acha que essa polêmica que o senhor relata, que ocorre no mercado, não está sendo refletida dentro da Câmara dos Deputados? Por quê? O senhor, por exemplo, pertence ao partido cujos membros na Câmara dos Deputados não se manifestaram contrariamente. É a consequência da velocidade, do atropelo na tramitação. Essa matéria foi tramitada em questão de horas, uma emenda à Constituição tramitada em questão de horas. O parecer sobre o tema tem 2 ou 3 linhas. Não analisa nenhuma das emendas que foram apresentadas, se não me engano, 26 emendas foram apresentadas, elas foram rejeitadas sem análise, sem justificativa. Não tem justificativa para a própria PEC. Ela vem desacompanhada da justificativa que é essencial para explicar o porquê de existir essa tentativa de mudança da Constituição. Então é um atropelo muito grande que não se justifica. A gente sabe que está vivendo um momento de crise. E na crise é justamente o momento em que as pessoas têm que se destacar pelo equilíbrio. A casa para o equilíbrio no Brasil é o Senado. O Senado tem que atuar como o presidente Davi Alcolumbre falou no início do ano legislativo, no seu discurso de abertura. Tem que ser a casa da parcimônia, da ponderação. E é preciso ponderar bem as matérias para evitar que a gente cometa erros que vão ter consequências por gerações. Essa crise vai gerar um buraco financeiro, e não tem como fugir disso, que vai afetar o desenvolvimento do Brasil por décadas. Não vai ser uma recuperação rápida. E se a gente erra na dose do remédio agora, a gente compromete mais ainda a vida do paciente. Então tem que ter calma, estudo técnico, debate com a sociedade e aí sim, se for o caso, alteração.
mas mesmo existindo a necessidade de alteração, jamais por emenda à Constituição. Emenda à Constituição tem que tramitar como a Constituição determina. Fora disso, a gente está fraudando o processo legislativo. O argumento favorável à proposta de emenda à Constituição, criando esse orçamento de guerra, é dar alguma segurança jurídica nesse momento para essa quantidade de investimentos extra, um orçamento paralelo de 700 bilhões de reais, num cenário em que mexer no orçamento do nosso fixo seria mais difícil. O fato do decreto de calamidade pública já ter sido aprovado diminui a falta que pode fazer essa proposta de emenda à Constituição? Com certeza. O próprio STF já se manifestou liminarmente. O ministro Alexandre de Moraes já apontou, após a decretação do reconhecimento de estado de calamidade, aqueles limites deixam de existir. O próprio governo federal já encaminhou, há poucos dias, 2 medidas provisórias gerando despesas na casa dos 180 a 160 bilhões de reais. Então, existe uma discussão falsa em cima disso. Não há necessidade de nenhuma nova formatação jurídica para dar essa segurança aos gestores. Ainda que fosse necessário, devia ser feito por projeto de lei, jamais por emenda à Constituição. E é preciso apontar, a hora que nós estamos vivendo exige coragem por parte dos gestores. Se os gestores não têm coragem, apesar de ter manifestação do Supremo, apesar de ter estado de calamidade, peçam para ir embora e se a gente substitui por outro, porque não tem capacidade de enfrentar uma gestão no momento de crise, e é o que nós precisamos agora, gestão no momento de crise, com coragem, comedimento, equilíbrio e respeito ao que já está na lei. O senhor acha que outros líderes, o senhor tem conversado com outros líderes parlamentares, vão aderir a essas colocações que o senhor apresenta em relação à mudança da Constituição nesse momento? Se estivéssemos no ambiente presencial, tenho absoluta certeza de que essa PEC não avançaria, porque ela é desnecessária e a sua tramitação é ilegal. Como a gente está nesse sistema remoto, a articulação fica muito prejudicada. Mas a gente tem acompanhado nas sessões cada vez mais senadores apontando a sua preocupação. O próprio presidente Davi Alcolumbre, em sessão recente, se referiu ao fato de saber que não pode tramitar assim, mas entende que existe uma demanda de alguns gestores do governo federal para ter mais segurança. Essa demanda jamais foi sequer formalizada. Você não tem nenhum ofício, nenhum projeto de lei apresentado pelo governo nesse sentido. E vai ao Congresso, sabe-se Deus por que inspiração, atropelar o processo de mudança constitucional para dar uma nova roupagem para esse momento de crise desnecessariamente. É isso que eu faço questão de frisar. Não existe necessidade, não existe nenhum obstáculo. Eu desafio alguém a encontrar alguma declaração de quem é o maior gestor desse momento de crise, que é o ministro da Saúde, dizendo que tem algum problema na lei. Ele reclama de falta de insumos, ele reclama de fornecedores, ele reclama eventualmente, ainda que discretamente, de falta de apoio político, mas eu não vi ele reclamar de problema na lei para fazer os gastos necessários. E não tem. Na verdade, não tem. O que nós temos é que enfrentar a crise com os instrumentos que estão postos, ajustar o que for necessário pelo meio correto e garantir para o Brasil o enfrentamento da crise e um caminho de saída para o pós-crise, que vai ser muito duro também. Senador, minha última perguntinha, se a prioridade neste momento não é a votação dessa proposta de emenda à Constituição que cria um orçamento de guerra, na sua avaliação, qual é a prioridade neste momento para o Parlamento em meio a esse volume de matérias que vem sendo discutidas online? É garantir que você tenha as medidas adequadas para fortalecer a rede hospitalar, em primeiro lugar, garantir renda e alimentação para aqueles que estão passando por um momento de supressão da sua atividade econômica, já estavam na pobreza ou perto dela e agora foram jogados na miséria. E em seguida você tem os instrumentos para a recuperação econômica, que passa por preservação de emprego, investimento em infraestrutura e, eventualmente, um resgate da questão do crédito. Você pode ter um orçamento apartado de emergência, não tem problema nenhum nisso. Basta fazer o projeto de lei complementar nesse sentido. A gente vai estar protocolando, provavelmente ainda hoje, um projeto de lei nesse sentido, para que tramite da forma correta. Você não precisa de atropelo e o Brasil não precisa de heróis. Ele precisa de instituições fortes que saibam fazer seu trabalho nesse momento de crise. A gente vai fazer nossa parte para garantir que isso aconteça. Senador, muito obrigada por essa conversa. A você também que nos acompanha de casa, muito obrigada por estar com a gente. Muito obrigada por estar em casa. Este é o programa Argumento, eu sou Ângela Brandão, para a TV Senado, nesse momento de pandemia, e nós falamos sobre a proposta de emenda à Constituição em tramitação no Senado, que cria um orçamento de guerra, matéria aprovada já na Câmara dos Deputados e agendada a votação para a próxima segunda-feira. Foi bom estar com você, tchau e até a próxima.